Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é 13 de fevereiro de 2024, terça-feira. Vamos aqui continuar meditando na palavra do Senhor, tá certo? Ontem eu falei sobre princípios de Deus para termos vitória. Amém? Hoje eu quero falar de uma coisa que você já sabe. Jesus te ama, tema-o como único Deus verdadeiro. Amém? Vamos aqui a um texto para a nossa reflexão, tá certo? Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No contexto desse texto, Salomão vai estar nos orientando a buscarmos a sabedoria, certamente, mas também não nos deixarmos seduzir pelos pecadores, pelos que praticam pecado. Às vezes a gente olha assim do lado, né, o cara cheio de pecado, fazendo tudo errado, está se dando bem financeiramente, tá certo? Porque enricar, a gente enrica até vendendo cocaína, roubando, mentindo, mas graças a Deus é pela fé. Mas às vezes você olha e o indivíduo aí fazendo tudo errado está se dando bem nesse sentido. Então Salomão vai nos orientar, esse é o contexto, para não nos deixarmos seduzir pelos pecadores, pelas práticas deles, tá certo? Vamos ao texto. O texto começa dizendo o temor do Senhor. O temor do Senhor significa respeitar a Deus como Ele é, o Deus Criador dos céus e da terra, você ter respeito a Ele, não é ter medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Deus é para ser respeitado e amado, porque Ele te ama, tá certo? Mas se você não se voltar para Ele, você vai se perder, mesmo Ele te amando, tá certo? Portanto, o temor do Senhor significa isso, é ter assim um profundo respeito por Deus, porque Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Portanto, não é ter medo, é ter respeito a Deus, tá certo? Isso é temor. E ele vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Ora, esse temor como princípio da sabedoria, ela é uma coisa primária. Você precisa ter isso como primazia, como coisa em primeiro lugar. Temer a Deus, isso te traz sabedoria. Temer no sentido de respeitar a Deus, isso é um princípio que te traz sabedoria, que nos traz sabedoria. Portanto, assim, o versículo vai dizer isso. Isso é uma coisa primária para o nosso conhecimento e entendimento das coisas ensinadas e reveladas por Deus na sua palavra. Então, o princípio da sabedoria é esse temor a Deus. Isso nos revela conhecimento e entendimento de Deus, tá certo? Esse temer a Deus como Deus, Criador de todas as coisas, nos traz esse princípio. Essa coisa que é primária para o nosso entendimento e conhecimento das coisas de Deus. Quem não teme a Deus não vai entender Deus. Não respeita nem pensa. E o texto vai continuar dizendo: os loucos desprezam. Ou seja, os loucos desprezam a sabedoria e desprezam o temor a Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses assim. Os loucos aqui não são os loucos que perderam as suas faculdades mentais, não. Não são esses que ficam loucos. Às vezes nós perdemos a nossa sensatez, ficamos loucos no sentido de doença mesmo. Não é desses loucos que a Bíblia está falando. Esses loucos aqui que a Bíblia está falando, eles são exatamente os insensatos que perderam a razão, no sentido de não crer em Deus, assim, são alienados de Deus e fazem coisas absurdas com relação a Deus. Dizem coisas falando de Deus, mas estão fazendo coisas absurdas. Então são loucos, eles desprezam a sabedoria de Deus, até falam em Deus, mas desprezam a sabedoria de Deus. Portanto, são insensatos, pessoas que perderam a razão com relação à existência de Deus, do Deus Criador do céu e da terra. Portanto, são alienados com relação a Deus, tá certo? E acabam fazendo coisas absurdas, tá certo? O cristianismo progressista é filosofia pura. E aí eles fazem loucuras. Eu já dei umas palavras aqui lá em dezembro de 2023 sobre isso. Fiz 11 vídeos sobre isso. Videozinho rápido assim, para você entender. Mas assim, eu não sou contra a filosofia, tá certo? Eu estou até estudando o Baruch Spinoza, que apesar de ter meu sobrenome, não é meu parente porque ele é judeu. A filosofia entrou na cabeça dele de uma forma tão louca que ele foi execrado do judaísmo, deixou de ser judeu por causa da filosofia, abandonou a fé no Deus verdadeiro. Portanto, os loucos desprezam esses loucos que mergulham na filosofia, e filosofia boa, gente.
tem coisa boa, amém? Mas é uma ciência que não é humana, não é a revelação de Deus. A revelação de Deus é a Bíblia não é filosofia, a Bíblia é palavra de Deus. Portanto, os loucos desprezam a sabedoria de Deus, amém? E o texto vai dizer em seguida, os loucos desprezam a sabedoria, já disse, sabedoria de Deus. Eles nem cogitam se o entendimento que eles têm vem de Deus. Eles acham que são capazes. Ou às vezes falam de outros deuses aí, criam alguns deuses, né? Então desprezam a sabedoria de Deus. Nem cogita assim, poxa, eu sou um cara tão capaz, né? Consigo fazer uma coisa extraordinária, um cientista aí, um pastor renomado que tem palavras bonitas e tal, mas ele acaba mergulhando na filosofia que ele vai desprezar a Deus. Ele às vezes nem cogita se aquilo que ele tem vem realmente de Deus, nem cogita isso, nem pensa isso. Por exemplo, teve aí um astronauta que precisou ir à Lua para de lá exclamar, meu Deus, isso só pode ter sido criado por Deus, né? Então precisou, ele falou em inglês, eu falo no cearense, tá certo? Então os loucos, eles desprezam a sabedoria de Deus, eles nem cogitam se a sabedoria que eles têm, o conhecimento que eles têm, eles nem cogitam se vem de Deus, tá certo? E vai dizer que também a instrução, são insensatos, não aceitam ser instruídos, não aceitam, não pensam, eles pensam que a sua opinião é a palavra final, são insensatos, não aceitam instrução, evoluíram, né? Evoluiu tanto que perdeu a fé, fez como o Baruch Spinoza, era judeu, nascido em Portugal, de pais judeu português, então judeu, e aí viajou pela filosofia, abandonou o judaísmo, perdeu a fé, ignorou Deus Criador. Portanto, amado, não estou contra a filosofia, tá certo? Filosofia tem suas coisas boas, mas assim, os loucos, eles desprezam a sabedoria de Deus, eles não aceitam instrução, eles acham que são suficientemente capazes e estão com a verdade, tá certo? Deixa eu dizer aqui um texto de Tiago, irmão de Jesus, que andou com Jesus, depois ele creu. Aí quando ele creu, ele entendeu, tá certo? Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Sabedoria que vem de Deus, foi Deus que criou todas as coisas, tá certo? O cérebro que você tem é originado a partir da criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher, criou o ser humano e deu sabedoria. Tente assim só imaginar. A Bíblia diz que Adão colocou nome em todos os animais. Isso é sabedoria dada por Deus. Mostrou lá a vaca, e Adão olhou assim, essa é a vaca. E por aí vai, tá certo? É sabedoria, amado. Busque em Deus, não seja louco, não. Seja filósofo, filosofia é coisa boa, a gente lê, é coisa assim, legal. Mas busque sabedoria em Deus, porque ignorar a sabedoria, ignorar que a capacidade que você tem foi dada por Deus, isso é loucura, tá certo? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai dizer que os gregos, né, pedem sabedoria e os judeus pedem um sinal, e aí vai dizer que isso, Jesus é um escândalo para os gregos e é loucura é escândalo para o judeu e é loucura para os gregos, porque não creram, não entenderam, buscaram em si mesmo, tanto os judeus naquele contexto buscaram em si, e os gregos buscavam em si. Ele escreve essa carta lá para Coríntios, que é o berço da filosofia, Atenas, né, capital de Atenas. Portanto, amado, filosofia é coisa boa, mas não te leva para o céu, não te dá a graça de Deus, não te revela a sabedoria de Deus, apesar de que você precisa entender que a sabedoria que você tem, a capacidade que você tem, foi dada por Deus. Afinal, a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança com capacidade de pensar, raciocinar, fazer as coisas. Mas, quando se tira Deus desse centro, nós vamos agir por essa capacidade unicamente humana que Deus nos deu, dada por Ele, ignoramos ao Senhor, aí vamos fazer besteira, pecar, ignorar a Deus, agir por nossa própria força, vontade, achar que está tudo certo. Portanto, estou te convidando hoje a buscar sabedoria em Deus, a saber que o que tu tem como entendimento foi Deus que te deu.
O que você entende, seja pouco, seja muito, mas o que você entende, foi Deus que te deu, que te capacitou. Você precisa reconhecer isso e aceitar a instrução de Deus, tá certo? Deus faz diferença entre pecado e não pecado. Tem coisa que é pecado e tem coisa que não é. Aí que você não quer aceitar a instrução de Deus, caminha pela filosofia e diz que no final vai dar certo. Vai dar mesmo. O meu filho aqui, conversando com ele, diz: pai, no fim dá certo. É uns para o inferno e outros para o céu. Dá certo, já está definido. Deus te abençoe, Deus te dê graça. Busque sabedoria em Deus, leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela te revela as coisas de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém.